Não tem problema. Meu Deus, tá cheio de mosquito aqui. Um saco. Oh. Já está gravando, beleza. Já? Tá. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Bom dia, né? Então isso vai ser a nossa primeira aula, né, de sinais e sistemas. Então, matéria já assusta, né? Porque o pessoal sabe que é uma matéria que é bem pesada mesmo, tá? Então, vocês vão ter sinais e sistemas 1 e 2 comigo, tá? Então, sinais e sistemas 1 é mais simples que sinais e sistemas 2, tá? Sinais e sistemas 1, essa primeira parte, apesar de ter um assunto que é absurdamente complicado, quer dizer, eu vou tentar fazer o mais fácil possível. Eu acho que eu consegui criar um método de ensinar esse assunto que realmente facilita bastante para vocês, tá? Que é a convolução, né? Nosso livro-texto, no livro do Latte, né? Nós temos vários livros aí nessa área. O livro que a gente vai usar é o do Latte. Eu vou passar para vocês tanto o livro-texto, eu vou deixar um link lá no Classroom, tá? Tanto o livro-texto, como todas as aulas que forem gravadas, como todos os PDFs que forem gerados nas aulas, tá ok? Também, além do livro-texto, eu vou fornecer os solutions do livro-texto, certo? Então, os exercícios que vocês vão fazer em lista de exercícios, né, vocês vão poder, é o que eu falo, só não tira nota na lista de exercícios quem é preguiçoso, porque a única coisa que tem que fazer é copiar, tá? Precisa copiar, tá? Ah, eu não quero fazer, beleza, então copia, entrega. Não tenta enganar o professor, muito comum o aluno chegar e a lista tem 20 exercícios, o cara entrega 2 numa folhinha. Eu vou dar 0, tá? A nota de vocês é 8 pontos na prova, 2 pontos na lista. Então, de cara, você já consegue sair de 2. Na prova, se você tirar metade da prova, tirar 5, você consegue fazer 6, que é a média que você precisa, tá? Então, é bem tranquilo nessa parte aí. Agora, o que não é tranquilo é que justamente sinais e sistemas é uma disciplina que ela é uma disciplina complicada, porque vocês usam matemática, mas vocês têm que usar matemática mesmo, tá? Então tem a parte de tudo que digamos é mais complicado na matemática da engenharia elétrica está nessa disciplina, tá? E por quê? E por que você precisa de sinais e sistemas? Porque ela é como se fosse, eu dou as disciplinas aqui atualmente, estou dando circuitos também, as disciplinas que mais digamos assim, dão trabalho na engenharia elétrica, né? É como se fossem os cálculos da engenharia elétrica, tá? Porque você vai usar em todas as outras disciplinas, certo? Então, por exemplo, o que a gente vai aprender aqui no início, a gente tem que aprender um pouco como trabalhar com os sinais. Isso é importante pra caramba, até porque vocês vão usar isso, por exemplo, quando você vai fazer resolver um circuito ou resolver algum problema de controle. Você tem que fazer o que a gente chama de superposição, quer dizer, juntar os sinais. Então, às vezes você tem que fazer um deslocamento do sinal, às vezes você tem que fazer uma compressão do sinal, certo? Então, isso vocês vão aprender logo no início. Eu vou começar já hoje a falar sobre várias coisas aqui, e já vou começar a fazer alguns desses tipos de operação, que a gente chama de operações com sinais. Então, o primeiro, sinais e sistemas 1, a gente vai falar sobre sinais, sistemas, só colocar as definições, é bem tranquilo. Vai fazer classificação de sinais, não é complicado. Classificação de sinais, acho que eu nunca pedi uma questão, é só para vocês saberem, né? O que é um sinal analógico, por exemplo, para vocês saberem o que é a diferença entre um sinal analógico e um sinal digital, né? Qual é a diferença entre um sinal
discreto no tempo e um sinal contínuo no tempo, né? Isso aí são coisas que vocês têm que conhecer só por saber mesmo, tá? Não tem tanta aplicação. Porém, quando a gente for falar sobre sistemas, né? Eu vou dar a definição e aí a gente vai ter qual é a diferença entre sistema linear e não linear, né? Sistema estável ou instável, né? Ou não estável. Isso é importante pra caramba pra gente. Por exemplo, sistemas lineares é o que a gente quer. O nome do livro que vocês vão utilizar é Sinais e Sistemas Lineares. Tá? E por que lineares? Porque se não for linear, a forma de abordagem é totalmente diferente, né? Você tem que primeira coisa, inclusive, que o engenheiro gosta de coisas lineares. Por quê? Porque você pode usar, por exemplo, vocês vão aprender isso nesse curso, um princípio que a gente chama da superposição. E aí você consegue, por exemplo, pegar um problema. Bom, uma das coisas que a gente vai mais usar aqui, uma das coisas que eu acho que facilitou o ensino da convolução, que é um termo, né, que é estranho para vocês e que é um termo, uma coisa que qualquer livro de sinais e sistemas tem pavor, qualquer professor de sinais e sistemas não gosta de ensinar isso. Não é que seja difícil, mas é que é difícil para os alunos, assim, digamos assim. O professor não é tão difícil assim, ele já está acostumado. Tem até uma piadinha aí, não sei se é uma piadinha, diz que é um artigo do I3E. O pessoal do I3E pode checar. Fala que quando entra no assunto convolução, o número de matrículas em engenharia elétrica cai 20%, e o número de matrículas em teologia, né? O cara quer encontrar Deus, entender, né, o sentido da religião, aumenta 20%, né? Isso é o que diz o livro, não sei se é verdade, tá? Aliás, eu comecei a aula hoje e não devia nem ter começado dessa forma, devia ter começado parabenizando o nosso curso, né? Que conseguiu aí nota 5 no ENAD, e não só isso, primeiro do Paraná, um curso que não tem nem departamento, galera. Entendeu? Vamos combinar. A gente está formando bons engenheiros, porque essa prova é basicamente do pessoal que se sai daqui, certo? Então, eu fiquei muito feliz de saber isso, realmente muito, muito bacana. Tá? Além do livro do Latte, tá? Existe o livro do Oppenheim, não é Oppenheimer, tá? É Oppenheim, tá? Esse Oppenheim, ele é um clássico também de sinais e sistemas. Porém, eu acho ele mais complicado, tá certo? Mais complicado. Para usar como livro-texto, tá? Eu acho que ele não explica tão bem quanto o Latte. Mas, na verdade, o livro que eu queria utilizar, pena que não tem em português e a gente tem algumas restrições, mas eu vou também fornecer para vocês, é o livro de sinais e sistemas do Sádico. Quem é o Sádico? É o cara que escreve o livro de circuitos. Ele lançou um livro de sinais e sistemas. Aliás, vocês vão ver, tem capítulos de sinais e sistemas que eu explico. Tem determinadas partes de sinais e sistemas que eu explico usando o livro do Sádico. Série de Fourier, transformada de Fourier, transformada de Laplace, eu uso o livro do Sádico, tá? O nosso programa, ele começa com essa introdução que eu estou dando na aula de hoje, falar sobre sinais, falar sobre sistemas, classificar sinais, classificar sistemas e fazer operações com os sinais. Quando a gente tiver craque, né, sabendo fazer direito as operações com os sinais, a gente vai passar a fazer a convolução, tá? A convolução é uma operação super importante, tá? Só que antes da convolução a gente ainda vai ter que também falar sobre alguns tipos de sinais específicos. Por exemplo, tem um sinal que é o sinal que a gente usa bastante na engenharia elétrica, mas que é um sinal que existe apenas na matemática, né? Que é o impulso unitário. A gente vai falar sobre isso, né? O degrau unitário, vocês qualquer um de vocês já usa. Eu até falo, o degrau unitário é uma coisa, o impulso unitário é outra, né? O degrau unitário é aquele sinal, né, que você obtém quando você liga uma chave, né? Você tem, por exemplo,
o tempo aqui. Aqui a gente vai, o nome dele é degrau, né? Então a gente coloca. Então até o tempo t igual a 0 não acontece nada. Aí em t igual a 0 você liga uma chave. Aí o sinal, por exemplo, isso aqui é um sinal de tensão ou de corrente, né? Que acontece aqui em t igual a 0, né? O que acontece então em 0? Você tem uma descontinuidade. Se você for calcular a derivada nesse ponto 0, por isso que a gente precisa de outros sinais para nos auxiliar quando a gente está calculando derivadas de sinais, etc. A gente vai ter que fazer isso também, né? Por que a gente vai ter que derivar sinal? Porque a gente usa sinal toda hora. O que é um sinal? A gente já vai falar já. Mas normalmente é uma função do tempo que representa uma grandeza, tá? Mas pode ser não só do tempo, pode ser, por exemplo, a distribuição de cargas numa superfície. Vocês fizeram eletromagno, não fizeram? Então já você não tinha lá uma coisa que é uma função do Qzinho, né? Então, em vez de ser do tempo, você pode também ter, é um sinal, você pode botar, você desenha o gráfico daquilo. Normalmente a gente vai trabalhar com os sinais desenhados, tá? Então, esse cara aqui, a gente está acostumado, mas o impulso unitário, a gente vai inclusive falar sobre isso, é a derivada desse cara. E quando chega ali no 0, você tem uma descontinuidade. Quando tem essa descontinuidade, a derivada tende a infinito, né? Então o sinal impulso unitário é bem interessante, a gente usa ele demais, tá? E por que a gente usa ele demais? Vocês vão ver que você pode caracterizar um sistema linear se você souber o que sai do sistema. Vocês imaginam se tem uma caixa preta que você não conhece nada, mas vamos supor que se você colocar na entrada dessa caixa preta um sinal que é um impulso unitário, o que vai sair é uma resposta do sistema, é a saída do sistema. Resposta, saída, é o nome que se dá ao que sai de um sistema, né? Essa resposta consegue caracterizar um sistema linear, vocês vão entender isso matematicamente. Muito lindo esse resultado, inclusive. Por quê? Porque quando você quer descobrir como um sistema que você não conhece se comporta, basta você saber uma saída do sistema, você não precisa ficar testando ele para tudo quanto é entrada possível. É bem legal, tá? É uma parte teórica, mas que te ajuda na prática absurdamente, tá? A gente vai ver isso, ok? Então, Sinais Sistemas 1, capítulo 1, né? Isso aqui, a parte 1 do curso, né? Sinais Sistemas 1, né? Isso aqui é quando eu fazia Sinais Sistemas num curso só de um semestre, galera. Era mortal, realmente, não tinha condições, né? Era um curso de um semestre, aí em vez de vocês terem 4 aulas por semana, vocês tinham 6 aulas por semana. Fazia junto com circuitos elétricos, que era um curso de um semestre também, que em vez de ter 4 aulas por semana, eram 6 aulas por semana. Eu fazia, cara, era bastante cansativo. Eu dava aula praticamente todos os dias e ainda tinha que fazer o quê? Como o assunto é muito grande, eu fazia 4 provas por semestre, em vez de fazer apenas 2. A gente agora vai fazer 2 provas. Elas vão valer 8, os trabalhos vão valer 2. E aí, se alguém faltar uma prova, segunda oportunidade. Segunda oportunidade, olha, eu não cobro presença. Eu quero que vocês venham, mas eu não cobro presença. Primeiro porque eu gravo a aula. Se o cara quiser depois ver, ele pode ver, certo? Grava a aula, coloca os PDFs, tudo bem. E segundo, né? Porque eu não quero perder tempo fazendo chamada, não, certo? Se eu tivesse, por exemplo, chegado aqui, ainda tivesse que fazer uma chamada, etc., eu já ia perder 5 minutos de aula aí. Tá? Eu não quero perder tempo fazendo isso. Tá ok? Então, eu não cobro presença. Então, na prova, eu vou faltar porque eu estudei mal Só que tem um detalhe. Na prova, vocês têm 2 pontos de lista. Nas segundas oportunidades, não. Tá? Então, vai valer 10. Certo? Isso é ruim, porque se o cara vai ter que tirar nota maior. Na prova, ele já parte de 2. Né? Na segunda oportunidade, mas eu tive que faltar, beleza, a segunda oportunidade valendo 10, eu não posso fazer com que o cara vai fazer a segunda oportunidade e tem as mesmas oportunidades do que tem que ter a primeira, certo? Isso aí não faz sentido, tá? E claro, se faltar as 2, aí é o grande problema, né? Se faltar as 2, eu dou as segundas oportunidades no mesmo dia, na mesma hora, então teoricamente ele vai ter que fazer 2 provas em
2 horas, em vez de ter que fazer uma prova em 2 horas, certo? Exame final vale 10, você já sabe como é que é, tá? Para exame não tem trabalho, não tem nada, ok? Ok. Então, essa primeira parte do nosso curso, né, a gente vai fazer uma introdução, vai definir, né? Isso aqui eu estou seguindo basicamente o capítulo 1 do Lattes, certo? Gostaria de usar, como eu falei, o sádico, mas está em inglês, eu prefiro não complicar a vida de vocês, entendeu? O sádico, eu acho ele mais fácil, tá ok? Mas também às vezes faltam algumas coisas nele, ele deixa um pouquinho a desejar em algumas áreas, mas tudo bem. Ele é um ótimo livro, depois eu vou colocar para vocês também. Não tem o Solutions do sádico, tá? Tenho vários livros de sinais e sistemas, eu vou colocar uma relação de pelo menos uns 10 livros, alguns com solutions também. Em português, eu não tenho muitos, tá? Eu tenho esse livro do Lattes, tenho o livro do Oppenheim, tenho o livro do... esqueci o nome, depois eu lembro. Ele está aqui, tá certo? Ele está aqui. Aliás, estão aqui, ó. Todos eles estão aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Sinais, esse é o livro do Lattes, ó, Sinais e Sistemas. Já tem até uma edição nova. Saiu uma edição mais nova. Tomara que tenha colocado coisas... Ele tem uns erros aqui, que eu descobri. Então, tomara que ele tenha colocado, ó. Toda essa parte de... Tá vendo, sádico? Toda essa parte de sinais e sistemas, normalmente você faz os exercícios usando o MATLAB. Então, no laboratório de sinais e sistemas que vocês vão ter, é MATLAB, tá? Até porque a ideia é essa mesmo, trabalhar com sinais nas representações digitais. Opa, eu vou voltar aqui. Não era aqui. Olha aqui, esse é o livro do Oppenheim, tá? O que mais nós temos aqui? Como eu falei, tem esse livro muito bom também, esse aqui, ó. Esse é o livro que eu dava quando eu comecei a dar aula de sinais e sistemas lá no Sesumar. Excelente livro também, tá? Quer dizer, eu não dava esse livro porque a gente tinha que colocar um livro em português, mas eu seguia esse aqui, tá? É do Kerris, é bem legal. Tá? É bem prático mesmo, muito prático. Tem uns erros também, mas ele foi melhorando, foi acertando. O outro livro que é o do Hyken, lembrei, é do Hyken, ó. Eu tenho esse aqui em português, o do Hyken. Cadê ele? Espera aí. Vou mostrar. Esse aqui, ó. Tá vendo? Tá em português. Tá numa qualidade assim meio né? Tá ok? Mas porque não... Os outros estão perfeitos. Mas dá para ler, dá para ver na boa, tá? Tá bem legível, né? Tá vendo? Não tá ruim. É que os outros estão bonitinhos, aquele PDF padrão, não é escaneado, né? Eu também tenho outro que eu escaneei, só que eu escaneei de uma maneira que ficou muito bom. Então, eu não vou nem perceber que foi escaneado, tá? Porque eu fiz umas modificações. É um livro, mas é muito simples. É um livro desses aí que as universidades particulares, assim, tipo Sesumar, etc., pede para os professores fazerem tipo uma apostila que depois eles transformam em livro, certo? Eu não gostei muito, não, achei simples demais, mas está em português, vou fornecer para vocês, tá? Tem alguns livros também clássicos aí tem esses aqui de sinais e sistemas, são em inglês, né? E o livro de circuitos elétricos, pessoal, ele é um livro que vocês podem usar também, tá? Em português, é o livro eu diria que o livro do sádico pega algumas coisas que ele coloca aqui, certo? Então é bem interessante, tá? Bom, então vamos voltar aqui para o nosso texto que a gente estava vendo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre definição de sinal, definição de sistema. Depois a gente vai colocar algumas métricas para a gente poder... Como é que você descobre se um sinal é maior ou menor do que o outro, né? Então a gente usa algumas métricas para isso, né? Que a gente chama de tamanho do sinal. E aí a gente já vai entrar em operações com os sinais. Quando eu falar sobre operações com os sinais, o que vai acontecer? São coisas que vocês já viram, digamos, talvez até no ensino médio, sei lá, não sei, cálculo deveria ver, tá? Mas o que a gente vai mostrar?
Primeiro a gente vai mostrar o que acontece quando você desloca um sinal. O que é um deslocamento de sinal, né? Para a esquerda ou para a direita, certo? Depois, o que acontece quando a gente faz uma operação de compressão ou expansão? O que é a compressão ou a expansão do sinal, né? O sinal vai apertar ou vai alargar, digamos assim. Depois a gente vai mostrar o que é a inversão do sinal, né? Você rebater ele em relação ao eixo vertical. E finalmente a gente vai mostrar as operações combinadas, quer dizer, você fazer deslocamento, compressão e inversão. Você pode ter isso. A gente vai usar aonde? A gente vai usar, por exemplo, na convolução, né? Na convolução você faz uma inversão, depois você faz... E aí depois a gente vai também mostrar multiplicação de sinal, né? E depois a gente vai mostrar também operações na amplitude, né? Por exemplo, você tem um sinal que é assim, ó, o U de T. Aqui vale 1, tá? Se eu fizer 2 vezes U de T, nada mais é do que U de T mais U de T, uma soma. O que vai acontecer? Onde tem 2 aqui, onde tem 1 aqui, vai virar o quê? Tudo é 0 aqui, fica 0. Tudo é 1 aqui, vai ficar 2. Certo? Então isso aqui é o quê? Isso aqui é uma operação na amplitude, né? O sinal não se desloca, o sinal não inverte, o sinal não comprime, né? Mas a amplitude aumenta, né? Isso também é outras coisas que vocês têm dificuldade tremenda. Aliás, somar sinais vocês vão ter dificuldade, né? Isso é normal, tá ok? Isso aí basicamente é um assunto de função que vocês viram lá no ensino médio, tá? Mas se eu mando vocês somar um sinal que tem 2 retas, fazer isso aqui, ó. Quanto é que dá? Eu sei, pessoal, pela experiência. Se você pegar e fizer isso aqui, ó, vamos supor que você tem um sinal assim. Vou desenhar aqui ele numa cor. E aqui e aqui. Aí eu mando vocês somarem com um sinal assim. Deixa eu botar aqui só para manter um padrão aqui. Só um instantinho. Aí eu mando vocês somarem com um sinal assim, ó. Cara, vocês se enrolam todos. Tá ok? Na hora de somar esses 2 sinais, garanto que vocês se enrolam todos, tá? E às vezes a gente precisa fazer isso, tem que somar 2 sinais, né? Aí vocês vão ver, tem alguns macetes, né? Reta com reta da reta, entendeu? Reta com curva da curva, né? Faz sentido, né? Porque o sinal é uma função matemática na maioria das vezes, certo? Então se num determinado espaço são 2 retas, são 2 retas de funções de primeiro grau que você vai somar ali. Então vai dar uma função de primeiro grau. Mas se você tiver uma reta com uma curva, que é uma função de grau superior a 1, né, já começa a complicar. Tá? Então a gente vai aprender isso tudo e a gente precisa fazer isso, porque é o que eu falo. A gente vai usar isso em convolução. Aí você fala, mas a convolução é importante? Cara, é muito importante. Eu diria que é a operação mais importante de sinais de sistemas lineares. Por quê? Porque ela, se você... Isso a gente vai ver também, né? É uma das coisas importantes que nós temos, é que se você quer conhecer a resposta de um sistema linear, né, de qualquer sistema, desde que ele seja linear. E se ele não for linear? A gente tenta linearizar. Primeira coisa que a gente faz, engenheiro é sempre assim, ele quer fazer dentro do que ele conhece. Então, se não for linear e não der para linearizar, aí você já tem um assunto separado. Tá? É um assunto separado do curso, que chama-se Sistemas Não Lineares. Essa disciplina, inclusive, foi ofertada aqui na UEM no 5º ano, certo? Mas não é mais ofertada, se eu não me engano. Acho que não existe. Dê uma olhada lá no novo currículo do curso, mas quem dava a disciplina era o CID, cara.
Era o professor que a gente tinha da engenharia química que faleceu, mas foi um dos pioneiros aí do curso, tá? Por quê? Porque ele usou isso, né, na engenharia química. Essas técnicas vocês podem usar em qualquer engenharia, tá? Inclusive, por isso que sinais de sistemas é importante. Por exemplo, você aqui vai aprender as transformadas. O que são as transformadas? Por exemplo, a primeira transformada que vocês vão aprender, transformada de Laplace, que é uma das mais fáceis de entender. Tem muito curso que ensina primeiro transformada de Fourier e depois a transformada de Laplace. Vários cursos de sinais de sistemas fazem isso. Eu prefiro não fazer isso. Por quê? Porque apesar da transformada de Fourier ela ser uma transformada em que ela é, digamos assim, menor do que a transformada de Laplace. A transformada de Laplace é uma transformada mais, digamos, poderosa, tá? A transformada de Fourier, ela usa muitos números complexos. E aí, você começa a ter dificuldade de trabalhar com ela. Porque é comum, é que nem vocês pegarem lá circuitos elétricos 1. Só número real, beleza, circuitos resistivos, tranquilo. Aí você chega, vai trabalhar circuitos 2. Para mim, circuitos 2 é mais fácil do que circuitos 1. Circuitos 1 tem uma parte lá no final que você tem que usar equações diferenciais, etc. Né? Circuitos 2, você não tem isso. A única coisa que você tem é que você vai estar trabalhando com números complexos o tempo todo. A primeira coisa que vocês vão aprender é fasores. E aí depois o que você faz? Transforma todos os circuitos em corrente alternada na notação fasorial. Trabalha o tempo todo com complexo, mas como se fosse o quê? Como se fosse um resistor. O que é um indutor? Resistor complexo. Com parte complexa J, certo? O que é um capacitor? Resistor complexo. Com parte complexa o quê? Menos J. Na verdade, 1 sobre J, mas 1 sobre J é menos J. Certo? Então, quer dizer, vocês têm aí uma coisa que às vezes o pessoal tem dificuldade, porque tem dificuldade com números complexos. Realmente a gente trabalha com muito mais força, né, com complexos, né, nos circuitos 2 e principalmente no transformado de Fourier. Então a gente normalmente inverte. O livro do Latte inverte, o livro do Sádico inverte, tá? Porque eles já sabem que dá mais dificuldade de trabalhar com Fourier primeiro, tá? Mas o livro do Oppenheim, por exemplo, não inverte. Por quê? Porque ele, na verdade, faz uma sequência. Números transformadas de Fourier, primeiro, antes de qualquer transformada, você tinha a série de Fourier. Só que tem algumas restrições, a gente vai aprender, inclusive. Da série de Fourier, se passou para a transformada de Fourier, que é uma coisa mais genérica. A série de Fourier só pode usar em sinais que são periódicos. Se o sinal não tiver período, você não pode usar. Então, você restringe muito, certo? Aí, o Fourier passou para a transformada de Fourier. Só que a transformada de Fourier tem um monte de poréns. Vários sinais para você dizer. Para você obter a transformada, você obtém transformadas usando funções transcendentes. Por exemplo, usa o impulso unitário. O impulso unitário é uma função que você não consegue definir matematicamente bem. Até define fácil, mas na verdade não se usa tão fácil assim. E aí então o Fourier tinha esse problema. O Laplace, o que ele fez? Ele resolveu esse problema colocando uma variável a mais, que é a transformada de Laplace, né? E aí o Laplace resolve um monte de problemas que o Fourier não resolve, né? Mas alguns são muito importantes. Transformadas de Fourier e telecomunicações estão assim. Vocês vão ter uma disciplina chamada Princípios de Telecomunicações, capítulo 1 de Princípios de Telecomunicações, transformadas de Fourier, tá? Já Laplace resolve um monte de coisas que Fourier não resolve, principalmente relacionadas a circuitos, etc. Capítulo 1 de qualquer livro de controle, então, professora Camila, quarto ano, controle, primeiro capítulo do livro de controle, transformada de Laplace, tá? E transformada Z, que a gente vai aprender nesse curso aqui. Transformada Z, se a gente tivesse um curso de processamento digital de sinais, seria o curso importante, né?
seria uma parte importante. Transformada Z faz o que as transformadas de Fourier e Laplace fazem, mas para sistemas de tempo discreto. A gente vai definir o que é tempo discreto, tempo contínuo aqui, tá? Então a transformada Z é super... Aliás, a transformada Z, por vocês aprenderem transformada Z, é que muito engenheiro vira cara de trabalhar com mercado financeiro, né? Porque vocês sabem disso, né? Vocês podem, engenheiro, principalmente o pessoal da elétrica, né? Engenheiro formado em elétrica, eletrônico, eletricista ou telecom, até pode trabalhar nessas 3 áreas, não tem problema nenhum. Mas o que eles querem às vezes do engenheiro é que você vá para um banco para ser analista de alguma coisa, né? Por quê? Você aprendeu a aprender, né? Engenharia é alguma das coisas que você tem que saber para sobreviver os 5 anos, e porque você tem um raciocínio lógico muito bom, e você pode saber também programar. Então, meus colegas hoje, a maioria, vários aí, acho que a maioria mesmo está no mercado financeiro, né? Alguns ficaram como eu, trabalhando. Acho que trabalhando tem poucos, né? Eu ainda estou trabalhando, né? Já podia estar aposentado, com certeza. Me formei em 88, galera. Já podia estar aposentado, mas estou novo ainda, vou continuar trabalhando, tá? Mas quando eu me formei, eu fiquei no Exército, não era obrigado, mas eu fiquei. Então, os meus colegas que ficaram no Exército, todos já estão em casa, né? Quer dizer, estão em casa não, a maioria já está aposentado pelo Exército, mas aí vai ser professor. Esse pessoal, principalmente o pessoal que se forma no IME, né? Dá até pena quando eles entram em concursos, né? Porque o cara, além de ser bom, ainda tem um bagagem absurdo. O cara normalmente fez doutorado no exterior, entendeu? Então, quando ele vai fazer um concurso desse aí, ele janta todo mundo, porque a única coisa que ele tem que é pior do que os outros é que ele é mais velho. Mas, poxa, ele tem doutorado às vezes no MIT, tem vários colegas meus que fizeram, né? E o cara, pô, tecnicamente bom, né? Então, realmente dá até pena da galera, mas acontece bastante. Bom, então, eu estava falando aí, então essa parte aí de mercado financeiro, vocês podem pensar, é uma coisa interessante, porque inclusive paga muito bem, né? Tem essa grande vantagem, né? Você recebe um salário bem interessante. Tem alguns colegas meus, então, que trabalham alguns até no exterior. Muita gente foi para o exterior também. Aí trabalha lá fora, trabalha nos Estados Unidos, etc. Tá? Mas é legal. Engenheiro, essa é coisa interessante. E olha, apesar... Eu vejo isso ruim porque isso é ruim para o país como um todo, mas diminuir o número de pessoas que fazem engenharia, na verdade, para vocês é melhor. Porque vocês vão ser mais disputados. Sério, quem consegue terminar. Ah, mas eu não quero fazer, eu vou trabalhar com outra coisa. Cara, faça engenharia. Depois você vai conseguir uma valorização no mercado maior. Principalmente, como eu já falei, nessa área do mercado financeiro aí. Tenho vários colegas, poxa, muitos mesmo, entendeu? Interessante é que mas uma coisa interessante, os que estão assim, esses estão muito bem, todos eles estão muito bem. Mas os melhores da turma, assim, os melhores que se deram melhor, né, na carreira, são os que entraram como é que é? Fizeram empresas próprias. Então isso também é legal, tá? Pô, tem um colega meu que a gente até brinca, o cara ficou milionário 2 vezes. Não é da engenharia elétrica, é da engenharia química. Ele abriu uma empresa chamada Shentech, né? Essa empresa ele abriu logo que ele terminou, 2 anos depois que ele terminou o IME. Cara, a empresa cresceu assim absurdamente. Aí ele estava cheio de trabalho, né? Cheio de coisa. E aí ele foi comprado, a empresa foi comprada pela Siemens, tá? Pô, a Siemens é uma gigante, né? Então ele ficou milionário, porque assim, ele vendeu, sei lá, na época 100 milhões de reais, um negócio absurdo, né? Beleza, aí ganhou pra caramba. Aí o que ele fez? O contrato dizia que ele não podia fazer outra empresa na área, né? Ele mesmo, né? Porque na verdade ele vendeu, ele saiu da empresa, a empresa foi toda para cima, o administrador, etc. Aí ele tinha que fazer uma quarentena de 4 anos, né? Ele esperou 4 anos, abriu outra empresa.
fazia a mesma coisa que a Shintech fazia. Hoje está maior do que a Shintech. E essa ele não vendeu ainda. Chama Radix, tá ok? Ela, inclusive, tem alguns colegas que trabalham com ele, inclusive engenharia elétrica. Ele trabalha para a indústria de petróleo. Então, às vezes, tem projetos que o pessoal da engenharia elétrica usa muito projeto na área de controle, na área de petróleo. Né? Quando vocês forem fazer, por exemplo, eu não quero nada disso, eu quero fazer um concurso para a Petrobras. Pô, é excelente. Você vai ter um emprego bom, salário bom, vários benefícios, etc. Né? Mas é concurso, né? Então tem que fazer a prova. Na área de engenharia elétrica vai ser engenheiro de instrumentação que vocês vão entrar. Nessa área de instrumentação e controle. Porque o que tem mais na Petrobras é engenheiro químico mesmo, que trabalha com petróleo. Né? Mas ele abriu a Radix, que é essa empresa dele, maior do que a Shintech na época que ele vendeu. E pior que a Siemens está puta, né? Porque na verdade ela agora tem um concorrente violento. É bem legal. É o João. Está muito bem. Esse cara realmente arrebentou. Mas tem vários fatores. Também sorte é uma das coisas que acontece. E é o seguinte também, outra coisa que também não é tão ruim, quer dizer, a gente fala não é, se você quiser continuar na área de pesquisa, ensino, etc. É legal. Né? Claro que se a pesquisa e ensino é melhor você ir para fora. Né? Mas se for ficar aqui, tem que ser uma universidade pública, senão aí também você não consegue fazer pesquisa se você estiver numa universidade privada. Algumas até fazem, mas não é como. Tá. Falei muito papo. Vamos lá continuar, porque a gente tem muita coisa para falar. Então, ó, a primeira parte é essa aqui, tá? Eu vou falar sobre a introdução, falar sobre tamanho de sinal, operações, classificação, né? Modelos de sinais. Esses modelos de sinais aí eu vou explicar o sinal lá, degrau unitário, rampa unitária, impulso unitário. A gente vai trabalhar com esses sinais. Pulso retangular, pulso triangular. A gente vai usar isso demais. Né? Vai falar sobre funções pares e ímpares, aí vai falar sobre sistemas. Sistemas basicamente, o que é um sistema? Na verdade é uma coisa que a gente considera que modifica um sinal e transforma em outro. Isso é um sistema. Tá? E aí a gente tem as classificações de sistemas. Nas classificações, o que interessa para a gente? Por exemplo, se o sistema é linear ou não linear. Se ele não for linear, você tenta linearizar. Se ele for linear, ótimo. Beleza, dá para fazer um monte de coisa. Depois, sistema estável ou instável. Quer dizer, você não quer trabalhar com um sistema instável. Então, você tenta estabilizar. Isso vocês vão aprender muito em controle, né? Em sistemas de controle. Né? Você vê que o nome da disciplina é sistemas de controle. Tá? Então, o controle você quer que o controle seja estável, não instável. Senão, você não controla nada. Né? Você não quer que, por exemplo, haja uma instabilidade na hora que o avião está no piloto automático, né, por exemplo. O piloto automático é um sistema de controle. Tá? Depois tem sistemas causais e não causais. Aí vocês vão entender o que é. Esse nome é meio complicado, mas ele é importante. Tá? E também, o que tem? Linear, não linear, causal, não causal, com memória e sem memória, que vocês vão ver. Esses são os mais importantes. Aí tem outros aí que eu não me interesso muito, mas são os mais importantes, esses que eu acabei de falar. Ok? Ok, então vamos lá, sinal, né? Vamos lá para a introdução, que é o sinal, tá? E aí tem as definições padrões, né? O que é um sinal, né? E o que é um sistema, ok? Então, basicamente, sinal, como eu falei, é um conjunto de dados e informações. Normalmente você representa um sinal, pessoal, por uma função. Normalmente o sinal é uma função do tempo. Então você tem lá, ó, sinal comum que nós temos aqui, ó, por exemplo, o sinal elétrico que sai ali da nossa tomada padrão, tá? Aqui você tem o tempo, aqui você tem uma tensão, como a nossa corrente ali é uma corrente alternada. O que vai sair ali da tomada? Alguém já botou um multímetro para medir? Vocês já viram o multímetro assim? Vocês já botaram um osciloscópio para medir? Aí vocês vão ver, cara, que o que sai do osciloscópio é um negócio assim. É bem ruim, tá? É bem ruim, é cheio de harmônico, tá? É bem feio, tá certo? É tão feio que, por exemplo, tem dispositivos eletrônicos que se aproveitam disso. Exemplo, né? O no-break. O no-break, que é aquele dispositivo que permite que você continue utilizando o computador enquanto você está
uma interrupção de energia, né? Cara, ele simplesmente ele não trabalha, ele vai usar a bateria. Só que, a não ser que ele seja um no-break senoidal, que é bem mais caro, existem vários tipos de no-break, mas tem o no-break senoidal que ele é bem mais caro. Na realidade, o que o no-break faz, cara, é pegar, ele tem um chaveador lá dentro e fica chaveando, e fica chaveando o que? Ele fica chaveando a bateria, né, que você liga. Então a onda que o no-break transforma em corrente contínua é uma coisa assim, cara, é uma coisa ali quadradona, tá certo? Por quê? Porque na verdade a maioria dos equipamentos, né, a fonte de alimentação do computador, né, ela já dá uma limpada absurda no que vem da rede, tá? É comum ter isso, não é só aqui no Brasil não, lá fora também, tá? Tem muita interferência, tá? Aquela ideia de... Você vê às vezes essa interferência, não vê tanto hoje porque as fontes filtram muito. Você pegava... Vocês não são dessa época mais, né? TV de tubo, vocês nem sabem o que é isso, né? Ok? Monitor de tubo. Você tinha uma TV de tubo, né, ligada na tomada lá, né? Aí ligava o liquidificador na cozinha, a porra da imagem ficava cheia de interferência, entendeu? É normal isso. Hoje não, você não sente nada, porque é digital, né? Tudo digital digamos que é imune a ruídos analógicos. Ruídos é uma coisa intrinsecamente analógica. Então, beleza. Mas, cara, é tão ruim a nossa saída lá, né, que o no-break padrão, ele simplesmente pega a onda quadrada que está sendo chaveada lá, tem um chaveador lá dentro, e transforma aquilo ali e manda aquilo para o teu computador se vire, entendeu? A fonte aguenta bem, fontes boas aguentam bem, aliás, isso é uma coisa que galera, quando eu me formei em 88, né? Em 1992 eu comecei a escrever para veículos de imprensa que falavam sobre informática, computadores, hardware, etc. Eu trabalhei no Jornal do Brasil, trabalhei em programas de TV, trabalhei com o Jornal Globo. Quando eu vim para Maringá, eu ainda escrevia no Jornal Globo, né? É que o Jornal Globo acabou, tinha um caderno de informática. Então, cara, eu falava sobre isso tudo aí, mais ligado na área de computadores. Então, qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, etc., quero comprar um computador, professor. Só falar comigo, eu dou as dicas todas, tá? Porque realmente tem muita porcaria aí que você não deve... Fonte de alimentação é uma das coisas mais importantes no computador. A primeira coisa que você pensa é comprar uma fonte boa, tá? Tem vários padrões, tem vários tipos. Então, hoje já é até mais difícil encontrar fonte ruim no mercado, mas quando começou, cheio de fonte porcaria aí. Então, você bota uma onda quadrada numa fonte porcaria, vai queimar. Você bota uma onda quadrada numa fonte boa, de boa, entendeu? Não precisa nem esse negócio de estabilizador de tensão, isso não existe, né? Estabilizador até existe, mas ninguém faz. O que o nego faz é uma coisa usando relé que não estabiliza nada. A velocidade do relé não é suficiente para poder, digamos assim, filtrar picos de tensão. Melhor você ter uma fonte boa e um protetor bom, né? Um protetor... Pô, cara, esqueci o nome do fabricante, mas é um fabricante nacional excelente, tá? A Intelbras faz bons também, tá? Mas tem um outro que já é mais conhecido e que é muito bom também. E depois eu vou até passar para vocês o site deles, porque esse outro protetor, ele tem no site deles, tem vários guias sobre proteção elétrica. É legal para o pessoal da engenharia elétrica. Fala inclusive como fazer... tem um guia super detalhado de como fazer aterramento, por exemplo, para proteção elétrica, para raios, etc. Super detalhado, é um livro desse tamanho, tá? Eles fazem isso, um dos serviços que eles fazem lá na empresa, excelente. Pessoal, engenheiro eletricista formado pela Federal de Minas Gerais. Excelente, fizeram uma empresa, empreenderam e hoje o protetor deles é um dos melhores que tem no mercado. Esqueci o nome, mas tudo bem. Depois eu vou lembrar, tá? Então é isso aí, ó, sinal, tá aí, um sinal, tá? Isso é um sinal, normalmente é função do tempo, mas pode ser, por exemplo, vocês viram lá em eletromag, tem sinal em função da carga. Distribuição de carga é um sinal em função da carga. Em vez de ser um tempo aqui, né? Q, em vez de ser um V de T, vai ser um D de Q, por exemplo.
distribuição das cargas numa superfície de uma determinada coisa. É claro que normalmente em eletromag, se o professor manda uma distribuição de cargas dessa aqui, vocês morrem, né? Porque se basta uma distribuição linear, vocês já se enrolam todos, né? Imagina você bota uma distribuição que é toda louca, né? Eletromag é legal, é o que eu falo, é uma disciplina horrorosa. Eu dei aula de eletromag, é horrorosa, tá? Mas ela é legal pelo seguinte: todas as fórmulas que vocês veem na engenharia elétrica, principalmente ligadas a circuitos, vocês deduzem lá na eletromag, né? O V igual a RI está lá na eletromag, vocês podem ver, tá ok? Podem ver que é isso lá. Vocês veem a lei de Ohm vem lá do eletromagnetismo, tá? E outras também, tá? O IC igual a DVC dt, C DVC dt, vem de lá. O IL, o VL igual a L DIL dt, vem de lá, tá ok? Então, basicamente, a definição é um conjunto de dados e informações, certo? Então, você normalmente vai trabalhar com a variável tempo, né? Mas pode ter outros tipos de variáveis. Os sistemas, eles são o quê? O pessoal até fala entidade, tem livro que fala, é uma entidade que, aí você pensa que é um fantasma, né? Que modifica um sinal e gera outros sinais. Normalmente o sistema é isso. É uma caixa preta, né? O cara fala isso porque normalmente o sistema a gente representa assim, ó. Aqui tem um sistema. Aí você tem o quê? Na entrada, você tem um sinal, x de t, por exemplo. Na saída, você tem um sinal, que é o y de t. Né? Entrada, saída. Tá? E aí, o que é legal nessa disciplina de sinais e sistemas? Essa aula de hoje é meio teórica, viu, pessoal? Mas é interessante vocês conhecerem. O que é legal é o seguinte, é que se o sistema for linear e você conhecer um sinal que a gente chama de h de t, isso aqui é bem legal. Isso realmente é sensacional, tá? Por quê? Porque é um resultado poderosíssimo. Quem é esse h de t? A gente vai descobrir mais tarde que esse h de t é o que sai do sistema quando você entra com um impulso unitário. O impulso unitário vocês não sabem o que é por enquanto, mas vocês vão ver. É o que sai. É um sinal. É um sinal. O h de t é um sinal. Olha que legal. Se eu conhecer esse cara aqui, se eu pegar e conheço esse cara aqui, que é o h de t, eu conheço qualquer saída do sistema, é só me dar a entrada. Como assim? Sim, se eu conhecer esse h de t, eu conheço qualquer saída do sistema, é só me dar a entrada. Como assim? Vamos supor que eu entrei aqui com x de t, saiu y de t. Sabe quanto vai ser esse y de t aqui? Vai ser o x de t convoluindo com h de t. Por isso vocês precisam aprender convolução. Ou seja, e se fosse um x2 de t, um sinal diferente, qual vai ser a saída y2? Vai ser o x2 de t convoluindo com h de t. E a operação de convolução é comutativa. Você pode fazer h de t, é como se fosse x vezes y, certo? Faz x vezes y vezes x é a mesma coisa, tá? Muito legal isso aqui. Por quê? Porque se eu conhecer esse cara, tendo a entrada, eu vou ter a saída. Por isso que é importante o sistema ser linear. Por isso que é importante a convolução. Eu não preciso... Como é que eu caracterizo um sistema? A gente chama de identificação de sistemas. Né? Uma disciplina também que normalmente é dada essa disciplina em circuitos em pós-graduação. Tá? Identificação de sistema é você tentar descobrir quem é o h de t daquele sistema. Não é só colocar uma entrada impulso e ver qual é a saída? Sim, filho. Vai colocar uma entrada impulso que tem valores infinitos, você vai queimar o equipamento. Né? Não é assim que a coisa funciona. Né? Porque a entrada impulso, vocês vão ver, tem valor infinito. Ela nem dá para você reproduzir. O mais próximo de uma entrada impulsional seria um raio. Imagina, sei lá, uma corrente elétrica, durante um milésimo de segundo, o raio tem uma tensão de centenas de milhares de volts. E logo depois desse milésimo de segundo, ele volta a zero. Certo? Então seria o mais próximo. Mas você vai fazer isso no seu equipamento? Não vai, né? Ok? Não vai. Então, na verdade, é muito importante. A gente ensina isso aí em identificação de sistemas. Obviamente, aqui nesse curso, a gente vai falar o sistema caracterizado pelo h de t dado por esse sinal. Dada a entrada tal, me diz qual é a saída dele. Vocês estão entendendo? Aí você tem que fazer a convolução.
Pô, só que convolução é complicado? Sim, é complicado, não tem o que falar. Eu fiz o seguinte, eu quebrei a convolução em vários pedaços. E aí vocês vão conseguir fazer convolução de qualquer coisa complicada dividindo. Como o sistema é linear, você consegue depois somar tudo. Acreditem, ajuda bastante, tá? Ok? Ah, mas não tem outra maneira de fazer a convolução mais fácil? Tem, usando transformadas. É por isso que se usa muito transformada de Laplace, transformada de Fourier e transformada Z. Aqui eu estou falando, é tudo sinal no tempo contínuo, a gente vai falar sobre isso agora. Mas também tem sinal no tempo discreto, que é essa, que eu falei, olha, todo esse papo que eu estou falando lá de mercado financeiro, transformada Z, tá? Em que você trabalha com sinais, processamento digital de sinais. Está até errado, o nome não deveria ser processamento digital de sinais, deveria ser processamento de sinais em tempo discreto, tá? Vocês vão ver isso, vários livros já falam isso. Digital e tempo discreto são coisas diferentes e a gente vai aprender aqui, tá? É que antigamente tudo era analógico, você não tinha computador, e aí o cara falava, tinha eletrônica analógica e você tinha eletrônica analógica que trabalhava com sinais digitais, tá ok? E aí a gente vai mostrar isso, tá? Então hoje, transformada Z é uma das coisas. Transformada Z, por exemplo, é o que você usa para trabalhar com sinais discretos no tempo. E aí, por exemplo, por que o pessoal gosta do engenheiro? Principalmente na área de elétrica, porque se transformada Z você só vê na engenharia elétrica, você não vê nas outras engenharias, tá? Porque, por exemplo, deixa eu ver se tem aqui. Eu tenho sim. Cadê? Não tenho? Tem. É que está aqui, ó. O que é isso aqui? Isso é um gráfico de um sinal, tá? Tá ali, ó, o PIB trimestral, retorno da recessão. Isso aqui é velho, esse cara pegou. Então, olha só, é bem velho, 1988, 90, tá vendo aqui? É bem velho, é a época que eu me formei. Mas só eu peguei o livro do Lattes para tirar. Olha só, isso é um sinal discreto, ele não é contínuo, você está vendo que ele tem, na verdade, se a gente fosse fazer o gráfico disso, pessoal, ficaria uma coisa assim, ó, presta atenção. Uma bolinha aqui, nada aqui embaixo. Uma bolinha aqui, nada aqui. Então o gráfico seria essas bolinhas, tá? Por que ele coloca essas barras assim? É para você ter uma ideia, basicamente, melhor. Porque você olha as bolinhas, você não tem muito uma ideia do que está acontecendo. Então você coloca essas barras. Mas isso aqui não faz parte do sinal. O valor nesse ponto aqui é esse cara aqui só. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É como se fosse um gráfico de barras. Você coloca lá em cima, só para facilitar. Isso aqui é sinal em tempo discreto. Tem como trabalhar em cima disso para obter, por exemplo, previsões. Então você pega um cara que fez engenharia elétrica, que sabe transformada Z, por exemplo, ele tem como fazer um programa que é um robô de investimentos. Aliás, por exemplo, tem colegas meus, o que é um robô de investimentos? Né? É um programa que, por exemplo, olha um gráfico de uma ação, por exemplo, de várias ações, e baseado naquele gráfico, ele tenta prever o que vai acontecer. Tá? Você pode incluir algumas informações mais importantes, relevantes sobre aquela empresa, e aí o robô vai tomar as decisões de comprar, vender. Isso é automático. Inclusive o programa faz sem só pede autorização para fazer. Ó, vou comprar tal coisa, não sei o que. Isso é automático, tá? Então tem alguns colegas que fizeram robôs de investimento, tá? Pessoais, tá? Dá para fazer hoje com um computador bom, é bem interessante e dá para ganhar bastante dinheiro. Antigamente não. Tinha um cara que tem um robô de investimento tão bom, né? O cara ganhou tanto dinheiro que tinha até equipe de Fórmula 1, cara, dele, sabe? O cara ficou milionário, um belga, tá? É engenheiro eletricista, tá ok? Engenheiro eletricista, trabalhou bem, deve ter estudado depois, mas esse tipo de coisa aqui, trabalhar com transformada Z, trabalhar com sistemas discretos, que é hoje uma coisa que a engenharia vai muito, porque hoje tudo está uma coisa discreta no tempo, né? Você vai passar para o computador não tem tempo contínuo, ele tem bytes e bits. Então você tem que colocar de forma que seja entendível, digamos assim, na linguagem de computação, né? Então, a gente chama de... O que a gente faz então? Como é que você consegue então obter esses dados? Aqui no caso, os dados
são discretos mesmo. Você pode ter uma forma de onda, por exemplo, contínua. E aí o que você faz para conseguir obter dados discretos? Vocês vão ver isso aqui no curso também de sinais e sistemas. Vocês fazem o que a gente chama de amostragem. Você vai pegando amostras. Claro, o melhor é fazer a amostragem. Melhor não é que seja melhor. É o mais razoável de entender é fazer amostragens, né, em intervalos iguais, certo? Então, aqui vai ter esse ponto, vai ter esse ponto, vai ter esse ponto, vai ter esse ponto. E aí você obteve o quê? Você obteve um sinal discreto no tempo, a partir de um sinal contínuo no tempo. Aí você fala assim, não é melhor sempre fazer isso? Você não vai perder dados? Estou perdendo dados, não estou? Estou perdendo. Tem uns buracos, não tem? Vocês sabem que tem um teorema, esse então é absurdamente lindo. É o seguinte, tem um teorema chamado Teorema da Amostragem. Cara, esse é um dos teoremas que é matemática ligado na física, quer dizer, ligado no mundo real, na física, né? E que é absurdo, é tipo assim, é quase difícil de entender, tá? Vamos imaginar que você tenha esse sinal aqui. E vamos supor que ele seja limitado numa determinada frequência. Por exemplo, isso acontece já com a gente. A maior frequência que o ouvido humano pode escutar ele é 20 kHz. Quando o cara é muito bom, ele consegue escutar 21, 22, sei lá. Tá? Legal. Então a maior frequência que um sinal sonoro interessa pra gente é 20 kHz. Aí você pega um sinal de som, né, contínuo, ok? Limitado a 20 kHz. A maior frequência que tem lá é 20 kHz. Você limita isso. Legal. Vocês sabiam que se você amostrar ele numa frequência de 40 kHz, que é o dobro, você não vai ter mais o sinal inteiro. Você vai ter um monte de bolinhas com buracos no meio. Acredite se quiser, mas eu vou provar isso para vocês depois. Você consegue restaurar o sinal original sem perda. Tipo, você consegue restaurar o sinal original sem perda. Cara, é quase... Não, isso é impossível. Você pode pensar assim, impossível. Não, não é. A gente vai demonstrar matematicamente que é possível. Tá? É demais isso, cara. Vamos combinar. Você tem um sinal que é contínuo, transforma ele num sinal que tem vários buraquinhos e consegue voltar. Né? Você consegue voltar no sinal contínuo sem perdas. É muito legal isso, vamos pensar bem. É muito legal, porque você faz o quê? Você discretiza, trabalha com ele discreto. No computador, etc e tal. Faz todos os processamentos que você precisa. Depois você transforma de volta. Aliás, a eletrônica analógica hoje em dia, ela se resumiu hoje em dia, não é nem interessante muito trabalhar com analógica, né? Porque a eletrônica analógica hoje em dia se resume a fazer conversão de analógico para digital e de digital para o analógico, né? Ainda tem parte que se usa analógica, mas são poucas, tá? Se usa muito mais a eletrônica digital. Você transforma o tempo todo no digital. Aliás, está errado falar digital, certo é falar discreto no tempo, mas tudo bem. Você trabalha o tempo todo discreto no tempo, pô, você, cara, o sinal volta de novo. É por isso que, por exemplo, o CD, você não sabe nem o que é CD hoje, né? Você só trabalha com MP3, etc. Tal. Mas o CD, ele... Isso é legal, essas histórias são boas, tá? O CD, ele tem uma capacidade de 650 megabytes, certo? Vocês sabem porque ela tem capacidade de 650 megabytes? Ninguém sabe, normalmente, ninguém sabe. Quando o CD foi criado, ele é uma mídia que armazena dados digitais, né, discretos no tempo. Quando ele foi criado, né, o pessoal falou, o que a gente vai fazer aqui? Né? Ele vai ser o substituto de um disco. Aí eles pegaram, na verdade o pessoal também coloca em alguns lugares aqui, 74 minutos. Você quer saber o seguinte, o CD com 650 MB ele é capaz de armazenar 74 minutos de áudio analógico, entre aspas, porque não é analógico, é digital, mas foi digitalizado, tá? Em 2 canais, estéreo. Para isso, para você conseguir ter o áudio perfeito, né, o retorno, digamos assim,
a amostra é feita com uma frequência de 44 kHz, e aí tem a ver com aqueles com o nosso ouvido, né? Porque não faz 40, porque o engenheiro adora os 10%, né? Então, 44 kHz, certo? E usando 16 bits para cada amostra, o que dá um nível de sinal de amostra de 64K mais ou menos, tá? O que o nosso ouvido também não consegue distinguir, né? E aí 74 minutos porque era a 8ª Sinfonia de Beethoven tocada, aí eles resolveram fazer isso, por isso deu 650 MB. Depois apareceram também outras mídias, DVD, né, que é 4.7 GB ou 8.5 GB, etc. Hoje não se usa mais mídias óticas, né? Apesar de que a mídia ótica é mais confiável do que a mídia mecânica, a mídia magnética. A mídia magnética tem uma vida útil. A mídia ótica, se você não fizer um arranhão, etc., ela dura infinitos anos, né? Mas... E a nossa mídia aí, digital, memória, basicamente, né? Pendrive, né? Aliás, não é pendrive, é USB drive e SSD, etc. Tem vida útil, galera, né? Inclusive é bom quem tem um SSD antigo, de vez em quando usar os programinhas que nem aqueles, tipo, aqueles ID lá, os Crystal Mark, entendeu? Crystal Disk Info, né? Ele faz uma leitura de um chip que tem dentro, tanto de CD, tanto de SSD como de HD também. É um chip que tem as informações de saúde do seu dispositivo. Eles usam uma tecnologia chamada SMART, que é uma sigla SMART, tá? E aí você, por exemplo, vê a vida útil do seu SSD, você vê a vida útil do seu HD, etc. Por exemplo, se o seu SSD tiver com vida útil de 80%, filho, não confie mais nele, né? Bote só coisas assim que você tem cópia ou coisas do gênero, né? Deixar ele ali. Você pode até deixar o sistema operacional, porque o sistema operacional não é importante, mas dados são, né? O sistema operacional não é importante, você instala de novo, né? Você pode perder, você instala de novo. Mas dados, por exemplo, aliás, uma coisa importante quem tem SSD é sempre ter um backup ou na nuvem ou no outro SSD que esteja mais novo, ou num HD mesmo, que o HD é muito mais confiável. O HD tem vida útil de anos, entendeu? Assim, SSD também, beleza, só que mais anos no caso do HD. Principalmente se você usar pouco só para backup, vai durar 20, 30 anos, tá? Ok? Então, é interessante ver isso. Legal, isso aqui é tudo coisa relacionada a sinais e sistemas, pessoal. Estou só colocando aqui a nossa, né? A nossa introdução, certo? Bom, falar um pouquinho sobre tamanho de sinal, é rapidinho. Tamanho de sinal, cara, a gente quase não usa. Eu nunca pedi um exercício de tamanho de sinal. Por que ele coloca aqui? Porque às vezes você quer fazer a comparação entre um sinal e outro, né? Como é que você compara um sinal que é, por exemplo, um sinal assim, ó, que é um degrau, né, um U de T, por exemplo, com uma rampa, né, que seria uma coisa assim. Os dois sinais são infinitos, tá? Os dois sinais são infinitos. Os dois sinais têm energia infinita. Como é que você calcula a energia? É esse cálculo aqui, ó. Na verdade, você pega o quadrado do sinal e integra de menos infinito até mais infinito, né? Nos dois casos aqui, a energia dos dois é infinita, tá? É infinita. Mas, então, você comparar os dois é complicado. A rampa é maior. Por quê? Tem uma parte lá que ela é menor, é tudo infinito, o infinito é maior do que o outro, né? Então você usa normalmente esse tipo de coisa para comparar. A energia nem sempre é adequada. Aqui, energia para trabalhar com esses sinais aqui é complicado. Por exemplo, já se eu tivesse feito um sinal assim, ó, aí dá para comparar por energia. A energia de um sinal, desse sinal aqui, vermelhinho, que é um pulso retangular, tem energia finita, né? Se ele tem energia finita, os outros têm energia infinita, os outros têm muito maior tamanho do que isso, tá? Tem vários exercícios que tem no livro, sinceramente,
Raríssimas vezes tem exercício prático disso. Isso vira um exercício de cálculo. Você tem que fazer integral, etc. E tal. Então, porque ele coloca o quadrado. Ele coloca o quadrado porque se tiver parte negativa no sinal, ela também tem força, digamos assim. Você coloca o quadrado para mostrar que você não vai descontar na integral. E porque ele coloca o módulo? É porque pode ter sinal complexo. Tem sinal complexo? Quase no mundo físico? Não. Mas no mundo matemático, sim. Tá? Então, a gente coloca aí o módulo ao quadrado. Né? Outra forma, então aqui é energia. Né? Outra forma de medir sinal é usando potência. Né? Potência é a média da energia. Então, de repente, você pega lá aquele U de T, tem potência finita, porque você pega a média, né? Então, teoricamente, a média daquele sinal lá é meio, né? Porque, na verdade, ele vale zero, né? O valor médio dele é zero. Ele vale zero até zero e vale 1 até o infinito. Se você pegar o valor médio dele, quanto é que é? É meio, né? Pensa bem. É um sinal de valor médio meio, certo? Bom, se você pegar já um sinal, a rampa, aí você não vai ter valor médio também, entendeu? Então vai ser maior, aí você consegue mostrar que a rampa é maior porque ela tem a potência maior, tá? Isso aqui normalmente são exercícios de cálculo, eu nunca cobrei isso, mas está lá no livro, a gente coloca aqui, é bom vocês conhecerem a definição, tá? Isso aqui não é tão importante. O que é importante, a gente já vai começar, aliás, não sei se eu vou começar não, vou deixar para a aula que vem, são as operações com os sinais, vou deixar para a aula que vem. Aí a gente realmente vai começar a trabalhar direitinho com os sinais em si, né? Que é deslocamento temporal, escalamento temporal, reversão temporal e operações combinadas. O que é operação combinada, Bel? Operação combinada, galera, é você usar essas três aqui ao mesmo tempo. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, deslocamento temporal, você sai de um sinal que é x de t e passar para um sinal que é x de t mais um t0, onde esse t0 é uma constante. Essa constante pode ser positiva ou negativa. Dependendo do valor, se for positiva, você vai ter um deslocamento para a esquerda. Vocês vão ver isso. É fácil mostrar isso. E se for negativa, é um deslocamento para a direita. Certo? Isso aqui é o que a gente chama de deslocamento temporal. Escalamento temporal é quando você pega um x de t e você transforma num x de k vezes t, onde esse k é uma constante. Tá? Se esse K for maior ou igual a 1, você vai ter compressão, a gente vai mostrar isso. Se esse K for entre 0 e 1, você vai ter expansão, certo? A gente vai mostrar isso. Daí, se ele for menor do que 0, você vai ter um menos ali. Aí, se for entre 0 e menos 1, você vai ter uma expansão com reversão. Se for entre menos 1 e infinito, você vai ter uma compressão com reversão. A gente vai mostrar isso. Porque apareceu o sinal negativo, é o quê? Sair de x de t para x de menos t. Apareceu o sinal negativo, é reversão. E o que é a operação combinada? É isso aqui, ó. Você sai de x de t e vai para x de menos 2t mais 3. O que você fez aqui? Você fez compressão, porque tem um 2t. Você fez reversão, tem um sinal negativo, e se fez o deslocamento, que tem mais 3. Está dando para entender? Ok? E a gente tem que saber a ordem que isso é feito, isso é importantíssimo. Tá? Vocês vão ver que mudando a ordem. Como é que você. E aí isso é importante porque principalmente vocês estão acostumados a fazer o quê? Multiplicação primeiro, né? E depois soma, não é? Se fizer isso com o sinal, dá errado. Vocês vão ver já já. Eu mostro matematicamente que dá errado. Tá ok? E vocês poderiam pensar que é melhor fazer primeiro a multiplicação, né? Eu mostro matematicamente que está errado. É porque quando você faz a multiplicação primeiro, você muda o t. Aí o que vai acontecer? Se você deslocar 3, você não está mais deslocando 3. Você está deslocando, por exemplo, tipo 1,5. Não sei se vocês estão entendendo, né? Se tiver uma dobra. Então, por isso, tem que fazer primeiro a soma e depois fazer as outras operações. Tá? Soma ou diferença. Vocês vão ver isso. Tá? É importante isso. E eu mostro matematicamente, é fácil mostrar matematicamente. Como assim você mostra matematicamente? Vocês vão ver. Os livros não fazem isso, mas eu mostro. Os livros só falam, tá? Faz isso, eles simplesmente falam. Mas eu mostro usando uma coisa que é importante também vocês fazerem, que é descrever uma função. Aproveitar até esse finalzinho para mostrar o que é descrever uma função.
tá? Tem tempo aqui ainda. Ó, eu vou desenhar uma função aqui. Um sinal, né? Na verdade a gente fala que é uma função, mas é um sinal. Então eu vou desenhar ele aqui. Deixa eu pôr aqui uns valores. Opa, não. Ando. Cadê o ando? Bota aqui. Deixa eu descer um pouquinho mais. Esse cara aqui. Beleza. Aqui é o 0, vou botar aqui menos 1 e eu vou botar aqui 2. Então vamos fazer um sinalzinho aqui só para brincar. Subiu. Subiu. Desceu. Subiu. Veio para cá. Veio para cá. Veio para cá. Veio para cá. E veio para cá. Aqui, galera, vocês vão ter que lembrar um pouquinho de álgebra linear. Não é muito complicado não, tá? Ok, aqui é 1. Aqui é menos 1, tá? E esse aqui é um sinal que eu vou chamar ele de x de t. Aqui está o t. Como é que a gente descreveria esse sinal matematicamente? Tá? Fácil, tá? Olha só. Quanto vale esse sinal? Então eu vou botar aqui, ó, x de t. Quanto vale esse sinal entre menos infinito e menos 1? Quanto vale ele? Qual é o valor da amplitude dele entre menos infinito e menos 1? 0. Então ele vale 0 quando o t está entre menos infinito e menos 1. Legal? Ok? Tá. Quanto vale esse sinal quando você está entre menos 1 e 1? Ah, vale essa reta aqui, concordam comigo? Essa reta aqui, certo? Então eu tenho que descobrir qual é a equação dessa reta. Isso já é uma coisa que às vezes vocês têm dificuldade, certo? Como é que é uma equação de reta, né? Então isso aqui vai ser o quê? Vai ser um AT mais B, concordam comigo? Vai ser um AT mais B? E olha só, a melhor maneira de você encontrar a equação de reta, quando você está trabalhando nessas formas aqui, é o seguinte, ó. Quem é o A? Não é o coeficiente angular da reta? Não é? Quem multiplica o T não é o coeficiente angular da reta? Se A é maior do que 0, é para cima. Se A é menor do que 0, é para baixo. Isso não é, e o coeficiente não é a tangente do ângulo? Não é isso? Não é isso? Então olha só, o que vai acontecer aqui, ó? Primeiro, esse A é negativo, concordam comigo? Esse A é negativo? Esse A é negativo, certo? Legal. Então, como é que você descobre, então, esse A? Você faz a tangente. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho 3 unidades. Certo? E aqui eu tenho quantas unidades? 2. Certo? A tangente é 3 sobre 2. Certo? Então, mas não é 3 sobre 2. É 3 sobre 2. Só que, como é para baixo, é o quê? É menos 3 sobre 2. Legal? Então, olha só. Eu já sei que essa reta, então, agora vai ser menos 3 sobre 2 vezes t mais um b. O que eu vou fazer agora? Vou pegar um número que eu sei, que eu conheço, que está na reta. Então, por exemplo, esse aqui, ó, tá fácil. Por quê? Porque aí eu descubro quem é o b. Concordam comigo que eu descubro quem é o b? Certo? Então, por exemplo, esse ponto está na reta, não está? Ele vale quanto? O t vale quanto ali? Eu sei que isso aqui vale 2. Eu sei que isso aqui vai valer 2 quando t é igual a menos 1. Concordam comigo? Vai valer 2 quando t é igual a menos 1? Então eu simplesmente faço a seguinte conta. Menos 3 sobre 2 vezes menos 1. Podia usar, vamos usar o 1 aqui. Espera aí, vamos usar o 1 aqui. Vale menos 1 quando t é igual a 1. Aqui embaixo. Concordam comigo? Podia usar qualquer um, galera. Obviamente vocês vão usar os que são fáceis. Por exemplo, eu não sei eu não sei esse ponto,
certo? Eu não sei esse ponto, mas eu sei os dois extremos. Eu até poderia ter feito a equação da reta pelos dois extremos, porém é mais fácil fazer dessa forma, acredita, tá? É mais rápido fazer dessa forma, porque é fácil encontrar sempre a tangente da reta, né? É sempre dada pelo gráfico, você vai ter os dois pontos ali, o gráfico tem que mostrar esses pontos, então é fácil fazer isso. Então olha só, então vou botar 3 sobre 2 vezes 1, né? Mais B tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a menos 1, certo? O que vai acontecer aqui? Você vai ter que menos 3 sobre 2 mais B tem que ser igual a menos 1. Ou seja, o B vai ser menos 1 mais 3 sobre 2 é 1,5, né? Não é isso? 1,5. Isso aqui vai dar meio. 1 sobre 2. Então a reta qual é? AT, desculpa, menos 3 sobre 2T mais meio. Faz sentido, né? Olha só. O coeficiente linear lá, que é onde corta, né, em zero, digamos assim, quando t igual a zero, onde ele corta, olha lá, não é em meio mesmo, não dá para ver que é mais ou menos em meio ali, não dá para ver tão bem porque você fez um desenho ali rápido, né? Eu fiz um desenho aqui rápido, mas não é, dá para ver ali mais ou menos que está meio, até dá para você conferir, certo? Né? Quando t igual a zero, tem que ser onde corta o eixo vertical, não é isso? Então, dá meio, dá para ver ali que está um meio, está entre 0 e 1. Não dá para ver que é meio, mas meio é um resultado decente, vocês concordam comigo? Legal? Então, beleza, então você vai escrever aqui o seguinte, ó, você vai escrever que entre menos 1 e 1, quanto é que vale a função? Menos 3 sobre 2t mais meio. Entre 1 e 2, quanto é que vale a função? 0, certo? Dá para ver que entre 1 e 2 vale 0? Legal? Entre 2 e 3, quanto é que vale o sinal? É t, né? É t, mas não é t sozinho, não. Por quê? Porque você tem uma parte que vem até aqui, ó. Concorda comigo? Essa reta aqui não é t. T é o coeficiente angular. Quer dizer, o coeficiente angular é 1, né? Ok? É 1. Quanto é que vai ser aqui? Vai ser menos 2, tá? Mas dá para você fazer isso usando isso aqui. Vai ser t mais b igual a quanto? Aí você vai ver o valor, né? Quando t for igual a 0, né? Por exemplo, quando t for igual a 2, t mais b tem que ser igual a 0. Então, quanto é que tem que ser o b? Menos 2, tá entendendo? Então, aqui é t menos 2. Depois aqui, entre 3 e 4, quanto é que vale? Vale 1. E entre 4 e infinito, vale 0. Isso aqui é o quê? É uma descrição matemática do sinal. Nenhum livro, nem do Sádico, nem do Latte, nem do Oppenheim faz isso. Por que você está fazendo isso? Porque aí vocês vão entender melhor por quê. Quando eu coloco x de t, que é dado por isso aqui, mais 3, eu vou deslocar para a esquerda, vocês vão entender já já. Tá? Usando a descrição matemática. Vocês vão entender que quando eu coloco x de 2t, vai ter compressão. E porque quando eu coloco x de t sobre 2, vai ter expansão. É só usar a descrição matemática. Certo? E é por isso que eu ensino dessa forma. Porque não é simples, o livro não fala, ele só fala, ó, faz isso. Mas você pode não entender fazendo isso. Detalhe, se você fizer descrição matemática, todos os problemas de deslocamento, etc., você consegue resolver. Só que dá muito trabalho, porque você tem que primeiro fazer a descrição matemática, às vezes a função, o sinal é um sinal mais... Esse sinal, por exemplo, é um sinal complicado, né? Vamos combinar, ele tem uma reta para cá, tem uma reta para lá, né? Então, ele é um sinal complicado. Então, dá trabalho. Você vê que ele tem... Na verdade, ele tem 4 partes importantes, né? E as outras partes não são tão importantes assim, que é o 4 em seguida, 4 para a direita e o menos 1 para a esquerda, né? Mas aí você consegue resolver qualquer problema, só que dá um trabalhão, né? Porque você tem que fazer a descrição matemática e depois tem que fazer a operação em cima da descrição matemática. Então, eu só vou fazer a operação em cima da descrição matemática para demonstrar para vocês o deslocamento, assim, e as outras coisas. Depois a gente vai usar o deslocamento direto, a gente não vai ficar fazendo isso porque perde-se muito tempo.
mas resolve qualquer problema. No computador você faz isso. Você descreve matematicamente a função e aí manda ele matematicamente fazer os deslocamentos. Assim. É assim que se faz. Você não pode... Assim, a função que você vai fazer é simplesmente fazer a troca do T. Deixa eu mostrar isso, né? Como é que isso funciona. Legal? Então é isso. Aula de... Putz, pior aula da semana, né? Sexta-feira, segundo horário da tarde, né? Mas venham, porque vai ter muita coisa na sexta-feira, segundo horário. Tá legal? Tem que compensar. Vamos ver se eu vou precisar compensar ou não as aulas que eu não dei, né? Até teve umas aulas que eu não dei, mas a UI não teve aula, né? Quer dizer, não teve energia. Eu estava acompanhando. Eu estava junto com o Mickey, mas estava acompanhando o... Hein? Pior que eu não fui na Disney, cara, mas eu fui na Universal. Universal, é porque, olha só, eu já sou velho para Universal, para Disney eu vou ser o avô, né, cara? Entendeu? Eu fui na Universal. Eu já sou velho para Universal. Porque não dá. Eu não consegui, não tenho coragem mais não, cara. Essas montanhas russas que o nego faz agora é muito louco, cara. Eu fui na primeira, eu falei, pô, não vou mais não, cara. Fui tava a fila a maior fila que tinha, 90 minutos. Que é do Harry Potter, que eles reformaram lá, que é uma moto. Caralho, eu terminei a minha mão tava a impressão lá do manete da moto, entendeu? Porque não dava. Aí depois a minha mulher... A gente fui eu, minha esposa e mais um casal de amigos. A minha mulher falou, vamos na Velocicoaster, cara. Eles fizeram a montanha-russa nova também agora, que é a montanha-russa do Jurassic Park lá. Vai se fuder, cara. Nem tive coragem. Quando eu olhei, eu falei, vai se fuder. Vai se fuder, cara. Qual é, cara? Que loucura, cara. Muita velocidade, cara. Dá não, cara. Dá não. Muita inversão. Minha mulher foi 2 vezes, né? Só escutava, quando eu cheguei perto, eu falei, não vou nessa porra, nego, só os berros, entendeu? Mas tem umas montanhas. Quê? Ela foi sozinha? Ela foi com um amigo que estava. A esposa do amigo também não foi, entendeu? Porque ficou com medo. Mas minha esposa vai, cara, não tem medo não, cara. É muito tigra, vai se ferrar. Pelo amor de Deus, cara. Não tenho medo, cara. Não dá não, cara. E o seguinte, né? Aí tem os simuladores bem legais, né? Os simuladores você não sai muito do lugar, mas você faz o próprio simulador do Harry Potter é bem louco. E aí eu vou de boa nos simuladores, porque o meu cérebro fala, eu estou aqui no mesmo lugar, pô, minha cadeira só está indo para cima e para baixo, entendeu? Né? Tem o 3D por causa do filme, mas aí a minha mulher não gosta, ela não se sente muito bem no simulador. Eu falei, porra, no real tu vai? No real vai, porra, tu no real vai, no simulador não sente bem? Pô, simulador você sabe que tá ali parado, pô. Pô, faz se ferrar. Mas é isso.